Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês estejam assistindo. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, 17ª aula de Direito Empresarial. Localizem aí onde nós vamos começar a aula de hoje. É aí nessa unidade 4, certo? Unidade 4 sobre os contratos mercantis ou empresariais, que são exatamente a mesma coisa, certo? Só um minuto, por favor. Vou silenciar aqui meu celular. Ok. Pessoal, então dando continuidade aí, vamos falar inicialmente aí alguma coisa sobre os contratos. Os contratos sociais, aliás, os contratos empresariais ou mercantis, são formas de vinculação entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Geralmente bilateral, mas pode ser também plurilateral, porque pode envolver mais do que duas pessoas, né? É o famoso negócio jurídico, um contrato é uma espécie de negócio jurídico, né? Ou seja, é um negócio que tem validade jurídica. É um acordo de vontades. Através desse acordo de vontades, o, ou seja, através dos contratos, é que as pessoas físicas e jurídicas estabelecem entre si obrigações, direitos, fazem nascer, fazem se extinguir ou modificar direitos que são negociados, portanto, entre as partes. São as obrigações que se inserem dentro dos contratos empresariais por desejo dos próprios contratantes e, em alguns casos, por obrigação também da lei, certo? Os contratos, pessoal, têm alguns elementos que são básicos para eles, são elementos que constituem os contratos, por isso são chamados de elementos constitutivos dos contratos ou negócios jurídicos. Esses elementos aí que estão na apostila de vocês, eles são obrigatórios, tá? É uma, é uma análise feita pelos juristas que tratam de direito empresarial, que lidam com direito empresarial. Eles fazem, então, essa classificação, essa divisão que existe dentro dos contratos, mas a gente nem tem essa noção, a não ser que a gente desça aqui, entre na análise jurídica desses doutrinadores. Então, vamos olhar aqui o que eles dizem. Aqui um quadro daquilo que seria obrigatório. Observe aí, né, que do lado esquerdo nós temos aqui os negócios jurídicos, de uma maneira geral, certo? Que são os contratos. Só que nessa coluna do meio aqui, nós temos os requisitos de existência desses contratos. Aí do lado direito, nós temos os elementos ou os tais requisitos de existência. São quatro, né? Como vocês estão vendo aí. São quatro requisitos básicos para que o contrato exista. Para que você diga pelo menos se ele existe ou não. Certo? Supondo que existem esses quatro elementos aí que nós vamos ver cada um ainda, aí você já sabe que o contrato existe. Ou seja, se tem uma manifestação de vontade entre as pessoas contratantes, é um requisito. Tem que ter um agente emissor, que são as pessoas contratantes. Tem que ter o objeto do contrato, ou seja, o objeto físico, ou o direito, ou a obrigação envolvida nesse contrato. E tem que ter uma forma, que nós vamos ver aí quais são essas formas. Pode ser escrita, pode ser falada, pode ser por sinais, pode ser de vários tipos. Supondo então que existam esses quatro elementos aqui, então pelo menos o contrato já existe, né? Mas é suficiente o contrato existir para essa análise jurídica? Não é o suficiente, pessoal. O contrato, além de existir, ele tem que ter o quê? Ó? Validade.
Porque às vezes o contrato existe, mas ele não tem validade jurídica. Às vezes o contrato existe, mas ele é contra a lei. Então, embora ele exista, ele não tem validade jurídica. Então, não basta um contrato existir. O contrato tem que existir e tem que ter os seus requisitos de validade satisfeitos. Do lado direito dessa coluna aí, onde tem requisitos de validade, aí nós temos aqui quais são eles. São 4 também. São 4. Se vocês pegarem depois e analisarem comparando esses 4 de baixo com os 4 primeiros, que são requisitos de existência, vocês vão ver que eles são exatamente os mesmos, só que complementados de algo mais. Mas são o mesmo. Olha aqui, o primeiro, manifestação de vontade. É o que tem aqui nesse, não é? Manifestação de vontade. Só que para ter validade, essa manifestação de vontade tem que ser livre e de boa fé. Então tem um complemento aí para que tenha validade, não é isso? Nós vamos ver o que é isso aí. Como requisito de existência, tem que ter o agente, ou seja, as pessoas envolvidas. Aqui, como requisito de validade, além do agente existir, ele tem que ser o quê? Capaz e legitimado. Ele tem que ter capacidade civil e tem que ter legitimidade para aquele ato. Vamos olhar tudo isso aí ainda, tá? O seguinte, lá em cima não fala objeto, como requisito de existência? Aqui, como requisito de validade, o objeto se repete, mas ele tem um complemento. Ó. O objeto tem que ser lícito, tem que ser possível e determinado, ou pelo menos determinável. O que é isso aí, pessoal? Nós vamos ver ainda, tá certo? Vamos ver cada um. Eu estou apenas citando inicialmente para que vocês tenham uma ideia. Outro requisito de validade. Como requisito de resistência, aqui em cima tem a forma. Ó. Embaixo, como requisito de validade, a forma com um complemento. A forma adequada. Não é qualquer forma, é a forma adequada para aquele contrato. Geralmente a forma é livre, você faz como quiser. Por escrito, verbal, oral, os sinais. Quando não for livre, é porque ela é legalmente prescrita. O que significa ser legalmente prescrito? Tem casos em que a lei diz, olha, esse contrato só pode ser feito dessa forma. Aí a lei prescreveu como fazer esse contrato. Aí, nesse caso aí, a forma não é livre, não é isso? Então, aqui, pessoal, nós fizemos aqui uma introdução básica, falando aqui dos requisitos de existência. São 4. Em seguida, além do requisito de existência, tem os requisitos de validade do contrato, que são 4 também, e não são nada mais do que a repetição dos requisitos de existência, apenas complementado por algo a mais, conforme está aí na apostila e conforme eu expliquei. Certo? Dando continuidade aqui, nós vamos olhar os requisitos novamente, só que de uma forma mais aprofundada agora, certo? Nós vamos olhar um a um, com mais cuidado. Essa primeira parte foi só uma introdução. Então, vamos pela ordem. Aqui na tabela acima, não fala primeiro dos requisitos de existência? Vamos olhar então o que são esses requisitos de existência. Aqui nesse quadro ele fala manifestação de vontade. Vamos olhar aqui então o que é a manifestação de vontade. Pessoal, obviamente quando você vai fechar um contrato, por exemplo, de compra e venda, de troca, de doação, o que for, permuta, qualquer coisa, qualquer contrato, tem que ter a manifestação de vontade, né? Por exemplo, se você chega a se um empresário se desloca a uma outra empresa que é fornecedora dele. Chega lá nessa empresa, entra e fica calado na frente do responsável, do vendedor, do
do gerente, ele vai lá e fica em pé na frente do gerente e nada fala. Vai sair algum contrato disso aí, se ele ficar lá calado? E nem escrever, e nem falar, e nem fizer nenhum sinal. Ele vai lá e fica calado, em pé. Não escreve, não entrega documento, nem faz sinais de libras, nem nada. Tem existência um contrato a partir de uma hipótese maluca dessa? Não, né? Porque faltou o quê? Faltou a pessoa se manifestar, dizer, olha, eu quero comprar tal produto, tal serviço, ou eu quero contratar isso, eu quero vender isso, eu quero permutar, trocar, doar. Então tem que ter a manifestação de vontade, certo? É óbvio, né? Essa manifestação de vontade ela pode ser tácita ou pode ser expressa. O que é uma é o contrário da outra, tá? O que é uma manifestação de vontade expressa? É aquela que você chega e diz o que quer, de forma verbal, oral, escrita, por gestos, por sinais, por documentos. Você vai lá e se manifesta claramente de alguma forma. Ela é expressa. E a manifestação tácita é aquela em que você não se manifestou, mas aquela manifestação ela é interpretada como um sim ou como não. Né? Aquela tipo aquele dizer que fala que quem cala consente. Não é bem assim nesse sentido. No campo jurídico não é dessa forma que funciona, de quem cala consente. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes o silêncio significa concordância, às vezes o silêncio significa discordância, depende da situação. De qualquer maneira, isso é uma manifestação tácita. Você não dizer nada pode ser, em alguns casos, considerado uma manifestação tácita. Por exemplo, um contrato de aluguel de uma empresa com outra empresa, ou com uma pessoa física. Vai vencer o contrato, o prazo do contrato. Nenhuma das duas partes falou nada. O que está lá ocupando o imóvel continuou ocupando, não devolveu e não se manifestou. O dono do imóvel não pediu de volta, não se manifestou e deixou tudo continuar como estava. Qual é a interpretação que se tira disso? Que eles querem continuar o contrato de aluguel, que o contrato vai permanecer da forma que estava. Teve manifestação de vontade expressa aí? Teve não, teve uma manifestação tácita, que foi representada pelo quê? Pela inércia, né? Eles não falaram nada, não disseram nada, permaneceram como estava, e aí se considera então renovado, prorrogado por prazo indeterminado esse contrato. Então está explicado aí o que é a manifestação tácita e o que é a manifestação expressa. Outro requisito de existência, o agente emissor. É a pessoa, né? Física ou jurídica. É o sujeito que vai, são os sujeitos que vão se envolver nesse contrato, as partes, né? Sem sujeito não pode existir contrato. Só tem negócio jurídico com a participação de pessoas físicas ou jurídicas, é lógico, né? Aí não tem nem o que explicar. Outro requisito para que o contrato exista, o objeto daquele contrato. O que é que você está contratando? Bem tangível ou intangível, móvel ou imóvel, prestação de serviço. O que é que está envolvendo? É um contrato de compra e venda? É de aluguel? É de empréstimo? É de troca? O que é? Arrendamento? Tem que dizer qual é o objeto daquele contrato. O que é que você quer? Tem que dizer dentro do contrato, senão como é que você vai saber o que é e o que é que tem que ser feito e o que é que não deve ser feito? Tem que ter um objeto, né? A forma é a maneira como essa declaração de vontade vai ser exteriorizada. Como falamos aí, ela pode ser escrita, oral, por sinais e até pelo silêncio, que aí é a manifestação tácita, não é isso? As outras são expressas. Se você mantém na mente o seu desejo, não expressa de forma nenhuma, então não tem como se adivinhar o que se deseja nesse contrato, fazendo a ressalva de que existe a manifestação pela forma tácita, é isso? Já explicado.
ok? Pessoal, no nosso ordenamento jurídico no Brasil, geralmente a lei diz como é que tem que ser feito o contrato ou a lei deixa à vontade as partes para contratarem como quiserem? A resposta é que geralmente, na maioria das vezes, você contrata como quiser. Você usa a forma que quiser. Escrita, verbal, por sinais, e até tacitamente em alguns casos, né? Mas qual é a forma mais segura? É a forma escrita, né? A forma verbal, quando a gente entra em conflito, em dissenso, fica o quê? A palavra de uma pessoa contra outra. Então, é bom ter escrito um documento assinado, que aí você, com o passar do tempo, não esquece, não fica na dúvida, aquilo ali fica documentado, certo? Requisitos, falamos aí então das formas, certo? Aqui então nós encerramos os requisitos de existência. E aí, pessoal, temos aí os requisitos de validade. O que é o requisito de validade? Como eu falei para vocês, requisito de validade é um segundo momento dos contratos. O contrato, quando satisfaz os requisitos de existência, ele apenas existe. Mas será que ele tem validade? Será que ele pode ser cobrado judicialmente se não for cumprido? Depende. Se ele existir e tiver validade, aí pode. Então tem que analisar se além de existir, ele satisfaz os requisitos de validade jurídica, certo? Então primeiro você vê se ele existe e depois você vê se além dele existir ele tem validade jurídica. Como eu falei, os requisitos de validade jurídica são os mesmos da existência, só que complementados por exigências a mais para dar justamente a validade. Então, a manifestação de vontade, que é requisito de existência, aqui tem um complemento para ter validade. É a manifestação de vontade que tem que ser livre e de boa fé. Manifestação de vontade, pessoal, é o consentimento, né? Entre as partes que estão contratando. Tem que ser livre. O que quer dizer isso? Livre no sentido de que não foi obrigatória, que ninguém foi constrangido a contratar ou constrangido em cláusulas dentro desse contrato. E que ainda tem que ser de boa fé, livre da má fé contratual, certo? Então, isso aí é o requisito de manifestação de vontade livre, ou seja, ninguém foi obrigado, e ainda de boa fé, ou seja, as pessoas querem cumprir efetivamente aquilo que foi acordado. Ok? A falta disso aí, da manifestação de vontade livre, ou seja, alguém foi, por exemplo, constrangido, obrigado, forçado, leva a quê? Pode levar à anulabilidade do negócio. Ou seja, o negócio pode ser desfeito, pode ser anulado. Pode ser ou pode não ser, depende da situação. Ok? Outro requisito de validade. Agente emissor, a existência do agente emissor é requisito de existência. E o requisito de validade do agente emissor é que, além dele existir, ele seja capaz e legitimado, para que tenha capacidade, para que tenha validade jurídica a vontade que ele manifestou. Então, capacidade civil, vocês se lembram, né? É a aptidão para adquirir direitos e obrigações e exercê-los por conta própria, sem a necessidade do auxílio ou da representação de qualquer outra pessoa, certo? Então, o agente emissor tem que ser capaz. Caso haja incapacidade, essa incapacidade da pessoa natural tem que ser suprida por um assistente ou por um representante legal.
Se o negócio jurídico, pessoal, for realizado por alguém que é absolutamente incapaz, quem são os absolutamente incapazes? Todas as pessoas menores de 16 anos, que não completaram 16 ainda, certo? É a única hipótese. Um negócio jurídico praticado por quem tem, por exemplo, 14 anos, contrato de compra e venda, sem que essa pessoa tenha o intermédio de um representante que vai fazer o negócio por ele, assinar por ele, já que ele é incapaz. Qual é a consequência disso aí? O negócio é nulo. Ele não é nem anulável, ele nunca vai ter validade, nunca teve e nunca vai ter. Ele é nulo mesmo, é mais grave do que anulável. O nulo não tem e nunca vai ter validade. O anulável, ele tem validade, mas pode ser anulado se alguém provar o prejuízo, alguém fizer algum questionamento, pode ser que ele seja anulado. Se ninguém fizer o questionamento, ele está válido. Isso no anulável, né? Já o nulo, ele não vale e ponto final. Essa é a consequência. Agora, se o negócio jurídico for praticado por alguém que é relativamente incapaz, professor, eu não sei o que é uma pessoa relativamente incapaz. Então, você tem que voltar na apostila ou nas aulas passadas, certo? Porque isso aí já foi dado. Relativamente incapaz são aquelas pessoas que têm 16 anos completos e não têm 18 ainda e não foram emancipadas, por exemplo, né? Ou aquelas pessoas que estão momentaneamente sem condições de manifestar sua vontade. Aí é nomeado um assistente para que ajude-o a realizar negócios jurídicos, se for o caso. Se por exemplo, uma pessoa que tem 17 anos e não foi emancipada, quiser fazer um contrato de compra e venda de um bem de certo valor ou de um bem imóvel, ela só pode fazer se tiver a assinatura dos responsáveis junto com a assinatura dele, certo? Quem são os responsáveis do menor, geralmente? Os pais. Na ausência do pai, vai ter algum outro responsável nomeado, um tutor, não é isso? Se esse menor fizer um contrato, um negócio jurídico, por conta própria e sem a assinatura do seu assistente, qual é a consequência disso? O negócio jurídico fica anulável, está aí na apostila. Repetindo, qual é a diferença entre nulo e anulável? Nulo não tem validade em momento nenhum, nunca vai ter. Não tem solução para isso. O negócio tem que ser desfeito porque ele não tem validade. Tem que tudo tem que voltar à situação anterior. E o anulável? Anulável, ele tem validade, ele está valendo, mas se alguém se sentir prejudicado e alegar, por exemplo, que o negócio foi feito por uma pessoa relativamente incapaz, sem assinatura do seu assistente, aí aquela pessoa pode conseguir anular o negócio. Se ninguém reclamar, ele fica válido. Então, nulo é muito mais grave do que anulável, tá certo? No caso da pessoa jurídica, quando é que ela adquire a capacidade civil? Quando ela é formalmente registrada, certo? Registro formal, a aquisição do CNPJ, atribui-se assim a personalidade jurídica, a capacidade processual, capacidade civil da pessoa jurídica, certo? Aqui nós vamos para o objeto, requisito de validade jurídica. Pessoal, ter um objeto é um requisito de existência, mas ter o objeto lícito, possível e determinado, ou pelo menos determinável, aí é o requisito de validade do objeto. O objeto não basta existir. Ele tem que ser lícito, possível e determinado. Não é isso? Então, o que é a licitude? A licitude quer dizer que o objeto, o cerne daquele negócio jurídico, ele não é contra a lei nem contra a moral. Ele é lícito, ele está de acordo com a lei não proíbe, certo? Se você fizer, por exemplo, um contrato com uma empresa de entrega de drogas,
E aí você faz lá esse contrato por escrito e coloca lá que a empresa contratada vai fazer a distribuição de maconha e drogas afins no bairro tal da cidade de Mossoró. Você faz o contrato, assina, reconhece a firma em cartório e está com esse contrato. O contrato existe? Existe. Você está com ele até impresso na sua mão, até reconhecido a firma, porque o cartório ele olha só a firma, se bate ou não bate. Ele não olha o conteúdo do contrato, não. Nesse exemplo que eu falei, não. Então, o contrato existe? Existe. Mas ele vale? O contrato desse vale? Claro que não, né, pessoal? Porque ele é ilícito, ele vai contra a lei. Então, o objeto existe, mas ele é ilícito, ok? E objeto possível. Aí trata-se da possibilidade física e também da possibilidade jurídica. Uma empresa, por exemplo, contrata outra empresa para que ela faça entregas, motoentrega para os habitantes da Lua. Aí você faz um contrato desse, por escrito, assina, reconhece a firma, ok. O contrato existe? Existe. Você está com ele até impresso e reconhecido a firma. O objeto é possível? Primeiro, não tem habitante na Lua, né? Segundo, um mototáxi, um motoboy, se existisse, ele não conseguiria chegar lá de moto, não é isso? Então, esse objeto é fisicamente impossível. Juridicamente, ele é proibido? Não, mas fisicamente é. Só que a possibilidade também tem que ser olhada sob o ponto de vista jurídico também, se a lei não proíbe. Por exemplo, a compra e venda de órgãos humanos. Fisicamente, você pode vender um rim seu? Pode. Fisicamente, pode. Tem como tirar, transplantar, guardar, armazenar adequadamente e, em seguida, dentro das horas de viabilidade daquele órgão, pode ser transplantado em outra pessoa. E você recebe aí, se vamos supor, 100 mil reais. Fisicamente isso é possível? É. Juridicamente é possível? Não. Então o objeto aí ele é impossível do ponto de vista jurídico, porque a lei proíbe a comercialização de órgãos e tecidos. Você pode doar, comercializar não, certo? Então falamos aí da possibilidade que é física e ou jurídica do objeto. O objeto, pessoal, também tem que ser determinado, ou pelo menos determinável. O que quer dizer isso? Tem sentido uma empresa chegar para outra empresa e dizer, quero comprar de você. A outra empresa diz, ok, eu vendo. O que é que você quer comprar? Eu quero comprar qualquer coisa que você tem aí. Como assim, amigo, qualquer coisa? Não, eu só quero comprar. Me dê qualquer coisa. É, é, é possível um negócio desse? Tem sentido? Um objeto que não foi determinado, você não disse 500 quilos, 500 litros de tinta, 500 litros de solvente, você tem que dizer qual é o objeto, tem que ser determinado, né? Então você tem que dizer aí pelo menos o que? O gênero, vamos supor, sacas de café, a quantidade, 50. Você pode deixar a qualidade, você pode deixar até para depois. Qual é a qualidade do café? Semi-torrado, torrado, ultra torrado? Estou chutando gênero, qualidades de café que eu não conheço, certo? Isso aí você pode deixar para decidir na última hora, na hora do cumprimento do contrato. Mas pelo menos o gênero, sacas de café e a quantidade, 50, 50 mil, 100, quantas forem, você tem que dizer logo, certo? Então tem que ter os elementos mínimos de individualização. Caso contrário, não tem como você determinar o objeto ou deixar pelo menos determinável, tá certo? Então, há casos em que o objeto tem que ser plenamente determinado. Por exemplo, um imóvel. Aí tem que ser plenamente determinado. Tem que ser o gênero, a quantidade e a qualidade. Porque você tem que dizer o endereço, o tamanho, a localização, tudo, a rua, o número, as especificações do imóvel, o registro, enfim, tudo. É um caso em que ele tem que ser 100% determinado. Ele não pode ficar só determinável, não.
É um caso, é um exemplo aí específico do imóvel. Há coisas que são dessa forma. Mas a alienação aí, por exemplo, de cereais, saca de café, ocorre aquilo que eu falei. Você pode deixar, você pode dizer o gênero, sacas de café, a quantidade, 100 sacas, e a qualidade. Café branco, café arábica, arábica não sei o quê, torrado, semi-torrado, cru, enfim, eu não sei as qualidades. Isso aí você pode deixar em aberto. E no dia do cumprimento, aí diz, olha, aquelas 100 sacas de café serão entregues do tipo tal, da qualidade tal. Aí pronto, na última hora você, no momento do cumprimento, você disse a qualidade, certo? Outro, outra exigência que nós temos aqui, pessoal, nós temos a exigência da forma adequada. Forma é apenas requisito de existência. Mas quando a gente, como nós estamos olhando aqui o requisito de validade, aí tem um complemento, que é a forma o quê? Adequada. Quais são as formas adequadas, pessoal? De uma maneira geral, não existe uma forma adequada, ela é livre. O ordenamento jurídico deixa os contratantes livres para fazerem de forma escrita, verbal, por sinais e até tácita. Mas há casos em que a lei exige, prescreve uma maneira específica. Tem que ser daquela forma, tá certo? Então, olha aí a forma adequada aí. Em primeiro lugar, é a livre, né? E que não seja proibida por lei. Então, por exemplo, alienação de um bem móvel de pequeno valor. Você vai alienar aí, por exemplo, você vai vender aí um par de sapatos seus. Você pode ser, a lei diz que você tem que fazer um contrato por escrito para vender um par de sandália. Não, a lei não diz isso. Ela diz fique livre, faça o contrato da forma que você quiser. Aí você pode dizer, ó, tá aqui, amigo, ó, tá aqui a sandália, tá aqui o valor é tanto, vai querer, vou querer, dá certo? Tá concorda? Sim. Produto para lá, valor para cá. Pronto, foi feito de maneira informal e de forma verbal ou oral. Ninguém escreveu nada. Tem validade? Tem, certo? Agora, a forma prescrita ocorre nos casos em que a lei diz tem que ser de tal forma. Por exemplo, a compra e venda de um imóvel tem que ser de forma escrita, né? Não pode ser verbal. A venda verbal, oral de imóveis, ela não tem validade, certo? A propriedade não fica assegurada, mesmo que a pessoa entregue o imóvel, mesmo que a outra pague o preço. O imóvel vai ser sempre de quem tem o documento escrito, certo? E aí, outro exemplo, uma compra e venda de veículo. Se você tem uma moto ou uma empresa tem uma moto e quer se desfazer, quer vender. Vamos falar de pessoas físicas que fica mais fácil. Você quer vender a sua moto para um amigo seu. A moto custa R$ 5.000. Beleza, está concordado, está acordado. Vamos fazer só de forma verbal? Ok. Eu te entrego a moto, me dá o dinheiro, está aqui a moto. Recebi o dinheiro, está aí a moto, entreguei. Está feita a venda. A venda existiu? Existiu. Ela tem validade jurídica, essa venda? Não. Por quê? Porque a propriedade dos veículos automotores, ela só se transfere de forma escrita e perante o órgão de trânsito. Então, a propriedade só vai passar quando efetivamente as partes forem ao Detran, de forma virtual ou presencial, e por escrito, um transfere para o outro, assinando, e o outro, então, transfere para o seu nome. Então, aí é uma forma prescrita pela lei. Por outra forma, se você só entrega a moto e recebe o dinheiro, a moto continua no seu nome. Se houver um acidente com a moto, vão procurar você. As multas que chegarem vão para o seu nome. Não é isso? Então, há situações em que a lei diz, olha, só vale se for dessa forma. São esses exemplos aí que eu dei
para vocês, tá certo? Pessoal, como essa aula está sendo assíncrona e nós estamos com conteúdo muito avançado, e eu sei que a aula assíncrona ela é mais difícil ainda de assistir do que a síncrona, como estamos bem no conteúdo, nós vamos parar aqui. E na próxima aula, a aula de número 18, nós iniciaremos o conteúdo a partir dos princípios informadores dos contratos empresariais. Então, a aula de hoje fica mais curta, de propósito, para ver se vocês conseguem assistir esses 35, 40 minutos de aula. E, como eu falei, o conteúdo está plenamente em dia, estamos tranquilos quanto a isso, certo? Então, aqui eu encerro essa aula. Espero que sirva para vocês e estou disponível para dúvidas pelo grupo de WhatsApp, por e-mail ou até na próxima aula que for síncrona, já que nessa aula de número 17, vocês não têm a oportunidade de interagir comigo, não é isso? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção e até a próxima. Aqui eu vou encerrando.